Fala aí, galera, tranquilo? Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo de termoquímica e já vamos começar essa guerra falando dos processos de absorção e liberação de calor. Esses processos, eles têm nomes específicos, tá? Quando a gente observa a absorção de calor, a gente vai chamar de processo endotérmico. E esse tipo de processo nós observamos diariamente no meio que nós vivemos. Então, a gente pode pegar o exemplo aqui da ebulição da água. A ebulição da água, né, ou a água fervendo, ela ocorre quando a temperatura daquela água chega a 100 graus, certo? E aí o que acontece? Pensem comigo. Você aquece a panela e naquela panela você tem uma determinada quantidade de água. Essa panela se aquece, o calor é transferido para a água e a temperatura dessa água vai aumentando. Então, à medida que a temperatura aumenta, isso quer dizer que a água ela está absorvendo o calor, né, existente naquela panela. E sempre que nós temos absorção de calor, o nome do processo é endotérmico. Um outro exemplo que nós podemos utilizar é a fusão da água, ou seja, a água passando do estado sólido para o estado líquido, como no caso do gelo derretendo. A gente sabe que o que a água congela a temperaturas abaixo de 0 graus. E aí imagina que você retirou uns cubos de gelo e colocou ele em temperatura ambiente. O que vai acontecer? Aquele gelo ele começa a absorver calor e com isso a temperatura vai aumentando. Com isso ele começa a derreter. Se a gente está tendo absorção de calor, né, e consequentemente o aumento da temperatura, o processo ele também é endotérmico. Bem tranquilo, né? Não tem muita história. Falou e percebeu, né, que o objeto que você está analisando ele está absorvendo calor, o processo ele é endotérmico. Vou pegar só mais um exemplozinho aqui. A fotossíntese. A fotossíntese ocorre a absorção de energia térmica, né, na forma de luz, e essa energia ela é transformada em energia química. Então, no processo de fotossíntese ocorre a absorção do calor. Logo, o processo é endotérmico. Já os processos exotérmicos, o que a gente observa é que ocorre a liberação do calor. E aí pegar uns exemplos também para ficar mais fácil. Então, ó, a queima de velas, né? A queima do propano. E aí eu posso até puxar para vocês um macetezinho. Está ocorrendo queima, tem liberação de energia. Logo, o processo ele é exotérmico. Mesma coisa para os processos de combustão. Então, combustão de álcool, né, derivados de petróleo, gás, gasolina. Está tendo liberação de energia através daquela combustão. Logo, o processo ele é exotérmico. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó, a liquefação. Tá? A liquefação da água ou condensação. E aí vamos relembrar rapidinho o que é a condensação. Que né, não adianta só eu falar, eu prefiro mostrar porque às vezes você não lembra. Normal, isso acontece. É muita coisa na cabeça de vocês. Então, a condensação ela ocorre quando há mudança de estado físico, de vapor para líquido. E por que esse processo seria exotérmico? Vamos pensar no que faz o vapor se tornar líquido. A diminuição da temperatura. Se você está ocorrendo diminuição da temperatura, eu posso dizer que o que eu estou analisando está perdendo calor. Né? Perde calor, a temperatura diminui. E se está perdendo calor, o processo é exotérmico, está perdendo, está liberando calor. Mesma coisa se a gente fosse observar o processo de solidificação da água. Então, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Então, a temperatura está diminuindo, logo está ocorrendo perda de calor. Então, eu posso falar tranquilamente que esse processo ele é exotérmico. Já quando eu analiso a fusão da água e a vaporização,
são processos endotérmicos. Verifica aqui comigo, ó. O que seria a fusão? Passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Quando que o gelo vira água no estado líquido? Quando a temperatura aumenta. Então, se a temperatura está aumentando, está ocorrendo absorção de calor. Né? Para a temperatura aumentar, aquela água que eu estou analisando, aquela água no estado sólido, ela está absorvendo calor e aí vai ocorrer a passagem do estado sólido para o estado líquido. Mesma coisa quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura está aumentando, né, para que esse processo ocorra. Logo, já que a temperatura aumenta, eu posso dizer que está ocorrendo a absorção de calor. O processo ele é endotérmico. Então, o que vocês podem verificar? Quando há aumento na temperatura, o processo é endotérmico. Por quê? Está ocorrendo a absorção de calor. Quando há diminuição da temperatura, o processo é exotérmico. Por quê? Está sendo perdido o calor está sendo liberado. Deem uma analisada nessa figura aqui comigo. O que a gente está vendo aqui, né, em época de queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, nós temos aí grandes heróis que são os brigadistas, né? Sejam eles voluntários, sejam eles contratados, bombeiros, que estão ali combatendo aquele incêndio. Então aqui eu tenho uma figura que ela representa exatamente esse combate ao incêndio florestal. E aí analisem bem toda essa imagem e me digam, esse processo o processo que vocês estão verificando aqui na imagem, ele é exotérmico ou endotérmico? Pensa aí, dá aquela pausada e dá uma pensada. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, um grupo sempre responde que o processo é exotérmico, um outro grupo responde que é endotérmico. Só que, na verdade, aqui nós temos os dois processos ocorrendo. Só que tudo vai depender do ponto de referência, do seu referencial. Então, por exemplo, a mata queimando, né? Olha a queima aqui, é um processo exotérmico. Está ocorrendo o quê? Liberação de energia. Agora, quando meu referencial são os brigadistas, ou as brigadistas, né? Não dá para saber aqui se é homem ou mulher, mas não importa. Né? Nós temos homens e mulheres ali trabalhando bravamente no combate aos focos de incêndio. Quando o referencial são eles, o meu processo é endotérmico. Por quê? Eles estão absorvendo o calor que está nesse ambiente. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui em alguns exercícios, só para ver, para vocês fixarem bem. Ó, em uma cozinha estão correndo dois processos. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Ó, estou tendo queima, já se liga. E a água fervendo em uma panela, que se encontra sobre esta boca de fogão. E aí ele quer saber qual a afirmação correta. Então, 1 e 2 são exotérmicos. No processo 1 está ocorrendo liberação de energia, né? Está tendo a queima direta ali. Então é exotérmico. Já no segundo, a água fervendo. A água está absorvendo o calor daquela panela. E aí a temperatura está aumentando. Logo, a absorção de energia é um processo endotérmico. Então eu sei que 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. E aí basta que eu analise aqui as opções. 1 e 2 são exotérmicos? Não. 1 é exotérmico e 2 é endotérmico? É correta. É essa a questão B aqui. Tá? Não vou nem olhar as outras para a gente ganhar tempo. Essa outra aqui eu acho muito boa. Olha só. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Então, o que ele está dizendo? Que pode estar o calor, mesmo estando calor, se você sai com o corpo molhado, né, num local aberto, você tem uma sensaçãozinha de frio. E ele explica que esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que está lá em contato com o nosso corpo. E ele quer saber o que explica a sensação de frio. Então, olha só, a evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. A evaporação é endotérmico e retira calor. A evaporação é exotérmico e cede calor. A evaporação é exotérmico e retira. Então, primeiro vamos descobrir se é endo ou exotérmico. Vamos pensar, olha só. Ele está dizendo que essa água, você sai molhado, então a água estava no estado líquido. Né? E aí,
ele diz que você vem com a sensação de frio porque ela evapora. Então, se a água saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso, você está absorvendo calor para poder ocorrer o processo de evaporação. Logo, esse processo é endotérmico. Você está absorvendo, certo? O processo é endotérmico. Então, a evaporação da água pode ser A ou B, né? Que as duas falam que a evaporação da água é o processo endotérmico, e a gente viu isso na explicação anterior. E aí agora, cede ou retira calor do corpo? Ora, se o indivíduo sentiu frio, né, é porque o calor do corpo está sendo retirado. Lembra, vamos chamar para a biologia, lembra do processo de sudorese. Por que a gente sua? Quando a temperatura interna do corpo está acima do valor normal ali, que é 36,5, né, varia, 36,5, 37 graus, o que você faz para poder resfriar o seu corpo? Né? Lembra do sistema de homeostase? Além da vasodilatação, ocorre a sudorese. Esse suor, o que ele faz? Você sua, essas gotículas de suor evaporam, carregando com elas aquele calor, né, que estava no seu corpo. Então aqui, essa evaporação da água é a mesma coisa. Logo, ela retira calor do seu corpo. Tá? Então a resposta correta seria a letra B. Muito tranquilinho esse nosso primeiro assunto, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de entalpia. Tá? Dúvidas vocês já sabem, podem me chamar.